A leitura de hoje é do Salmo Antigo. Como o título sugere, o texto de hoje é um cântico para Mutraban, que significa um cântico para a morte do filho, pressupondo a morte do filho unigênito na cruz. Por outras palavras, o texto de hoje diz-nos que quando o Messias, o filho unigênito, Jesus, vier a esta terra, será crucificado e derramará o seu sangue. No entanto, a sua morte na cruz não é um fracasso ou derrota, mas sim a vitória de Jesus sobre os seus inimigos. Além disso, uma vez que Deus, sem dúvida, julgará todas as nações no fim do mundo, fala de como o povo de Deus deve viver nesta terra. Fala também da ressurreição do Messias, Jesus, e do seu ministério subsequente e das suas consequências. Então, o que diz ele? Hoje, vamos explorar isso e partilhar a graça. Em primeiro lugar, o texto de hoje fala da vitória alcançada pelo Messias, o Filho unigênito, Jesus, através da sua morte sangrenta na cruz. O texto de hoje, Salmo 9, 1-3, diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e me alegrarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos recuam, caem e perecem diante de ti. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Aqui, o pronome de primeira pessoa, eu, refere-se a Jesus, o Messias, que virá a esta terra em carne 1000 anos depois. Por outras palavras, David escreve este salmo como se ele próprio fosse Jesus, o Messias. Por outras palavras, quando Jesus, o Messias unigênito, vier a esta terra, será crucificado e derramará sangue pelos seus inimigos. No entanto, isto não é um fracasso ou uma derrota, mas uma vitória para Jesus, o Messias. De agora em diante, falarei das coisas incríveis e extraordinárias que Deus fez. Em ti, Senhor, me alegrarei e exultarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aqui, o teu nome refere-se ao poder, à autoridade e à majestade de Deus que permitiram ao Messias Jesus triunfar na cruz. Por outras palavras, por causa desta vitória, o Messias Jesus rejubilará em Deus e louvará tudo o que pertence ao Deus Altíssimo. Por que razão isso acontece? Quando os meus inimigos recuam, caem e perecem diante de ti. Aqui, os meus inimigos refere-se às forças de Satanás e aos poderes do pecado, da morte e da destruição que atormentam o povo de Deus. Claramente, quando Jesus vier a esta terra, será crucificado e derramará o seu sangue. No entanto, isto não é um fracasso ou uma derrota, mas sim uma vitória. Por que razão isso acontece? Por causa disso, as forças de Satanás perderão o seu poder, e o pecado, a morte e a destruição serão todos expulsos. O texto de hoje compara-o à vitória numa grande batalha. Descreve Jesus como tendo conquistado uma grande vitória nessa guerra ao derramar o seu sangue na cruz. Por outras palavras, descreve os inimigos, Satanás, o pecado, a morte e a destruição, como se estivessem a ser atingidos por uma espada num campo de batalha, a sangrar e a fugir, ou a cambalear e a cair para a morte. De que outra forma é retratado? O texto de hoje, Salmo 9, 4, 6, diz: Pois tu defendeste a minha justiça e a minha causa, assentas-te no teu trono, julgando retamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para todo o sempre. O inimigo foi exterminado, foi destruído para sempre, as cidades que destruíste já não são lembradas. Tu defendeste a minha justiça e a minha causa, sentas-te no teu trono, julgando retamente. Aqui, a palavra justiça significa julgamento ou julgamento. É utilizada num sentido redundante com a palavra julgamento, que significa contenda, ou processo, que significa controvérsia, e, portanto, refere-se a controvérsias e processos contra o Messias, Jesus. Por outras palavras, estes versículos descrevem a vitória do Messias, Jesus, na cruz, como se o próprio Deus o tivesse defendido e julgado através de um julgamento. Por outras palavras, quando Jesus foi crucificado, muitas pessoas acreditaram que ele estava a sangrar e a morrer na cruz porque tinha cometido um pecado, isto é, porque tinha cometido o pecado de blasfémia, blasfemando contra Deus. No entanto, a vitória do Messias Jesus na cruz foi a vindicação de Deus das disputas e processos judiciais contra ele, e também o resultado do seu julgamento como justo. Ele repreendeu as nações, destruiu os ímpios, apagou os seus nomes para sempre. Este versículo fala das consequências da vitória de Jesus na cruz. Aqui, nações, os ímpios, isto é, os ímpios, e os seus nomes referem-se a Satanás, ao pecado, à morte e ao poder da destruição. Este versículo evoca também imagens de antigas guerras de conquista. Por outras palavras, através da vitória do Messias Jesus na cruz, o poder de Satanás, o pecado, a morte e a destruição foram destruídos para sempre. Não, ao crucificar o Messias, Jesus, e derramar o seu sangue, Deus destruiria para sempre o poder de Satanás, o pecado, a morte e a destruição. O inimigo foi eliminado,
destruído para sempre, as cidades que destruíste já não serão lembradas. Estas palavras falam também dos resultados da vitória de Jesus na cruz, retratando-a como se tivesse sido alcançada através de uma guerra de conquista. Estes inimigos e as cidades que destruíste referem-se também aos poderes de Satanás, ao pecado, à morte e à destruição discutidos anteriormente. Além disso, a frase "não serão mais lembradas" simboliza a destruição total, a destruição irreparável. Por outras palavras, através da vitória de Jesus na cruz, os poderes de Satanás, o pecado, a morte e a destruição foram irremediavelmente destruídos. Por outras palavras, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz e morreu, a cidade e a fortaleza de Satanás, o pecado, a morte e a destruição foram todas destruídas, então Satanás, o pecado, a morte e a destruição nunca mais poderão reinar. Em segundo lugar, o texto de hoje proclama o julgamento de Deus no fim do mundo e diz-nos que a única forma de escapar a esse julgamento é refugiar-se em Deus. O texto de hoje, Salmo 9, 7, 10, diz: Porque o Senhor está assentado para sempre, preparou o seu trono para o juízo. Julga o mundo com justiça e os povos com equidade. O Senhor é um refúgio para os oprimidos, uma fortaleza em tempos de angústia. Aqueles que conhecem o teu nome confiarão em ti, Senhor, pois não abandonas os que te procuram. Porque o Senhor está assentado para sempre, preparou o seu trono para o juízo. Esta frase é um tempo verbal perfeito profético, expressando certeza futura. Ela profetiza sobre o julgamento de Deus no fim do mundo. Significa que Deus certamente julgará no futuro. Aqui, a frase "está assentado para sempre" indica que Deus é um rei e juiz que governa e reina para sempre. Ou seja, Deus, o Rei eterno, sentar-se-á no seu trono no futuro e julgará. Esta frase evoca a imagem de reis antigos a julgar. Estabeleceram os seus tronos no meio da praça e julgaram o seu povo. Assim como, desta forma, também Deus se assentará no seu trono no fim do mundo e julgará todos os povos. Com justiça julgará o mundo, com equidade executará o juízo sobre os povos. Aqui, as palavras justiça e retidão representam os princípios de julgamento de Deus. Ou seja, no dia do juízo, Deus julgará todos os povos do mundo de forma justa, equitativa e honesta. Por exemplo, vemos que os reis deste mundo julgam o seu povo de forma injusta e iníqua. No entanto, Deus julgará de forma justa, equitativa e honesta. Ele julgar-nos-á de acordo com as nossas ações enquanto vivemos na terra. Mas e quanto a isso? Nenhum de nós, humanos, vive de acordo com a palavra de Deus enquanto vivemos nesta terra, e cometemos todo o tipo de pecados. Vemos que não podemos amar a Deus fervorosamente e não podemos amar o próximo como a nós mesmos. Estas pessoas serão julgadas por Deus e morrerão inevitavelmente para sempre. Serão lançadas no eterno lago de fogo do inferno. No entanto, como vemos na Bíblia, podemos confirmar que Deus providenciou um plano de salvação para remover os nossos pecados e nos declarar justos sem qualquer custo. Por outras palavras, podemos constatar que qualquer pessoa que acredite no mérito do sangue do seu Filho unigênito tem os seus pecados removidos e é livremente declarada justa, permitindo-lhe escapar ao pecado, à morte e à destruição. Portanto, os termos justiça e honestidade aqui significam que aqueles que creem no mérito do sangue do seu Filho unigênito serão salvos, enquanto aqueles que o rejeitam e ignoram serão julgados. O Senhor é também uma fortaleza para os oprimidos, uma fortaleza em tempos de angústia. Os oprimidos aqui referem-se àqueles que vivem nesta terra sob a opressão de Satanás, cometendo todo o tipo de pecado, gemendo sob o poder do pecado, da morte e da destruição, mas fugindo para Deus a fim de escapar ao seu julgamento. Além disso, o tempo de angústia aqui refere-se ao tempo do julgamento de Deus. Por outras palavras, esta passagem significa que, nesse tempo de julgamento, Deus é como uma fortaleza, disposto a proteger e a defender aqueles que vivem sob a opressão de Satanás, cometendo todo o tipo de pecado, gemendo sob o poder do pecado, da morte e da destruição. Não, aqueles que fogem para ele a fim de escaparem ao seu julgamento. Portanto, para escaparmos ao julgamento de Deus, precisamos de fugir para ele. Isto é, só crendo nos méritos do sangue do Filho unigênito de Deus é que podemos escapar a este julgamento. Aqueles que conhecem o teu nome confiarão em ti, pois tu, Senhor, não abandonas aqueles que te procuram. Aqui, aqueles que conhecem o teu nome refere-se àqueles que acreditam na existência de Deus, no seu governo e governação, e no seu envio do seu único Filho para morrer na cruz, derramando o seu sangue, para salvar o seu povo. Por outras palavras, tais pessoas crerão, confiarão em Deus para escapar ao seu julgamento. Porque Deus nunca se afasta nem abandona aqueles que o procuram, crendo na sua promessa de salvação. Portanto, para escapar ao seu julgamento, devemos fugir para ele. Não, devemos acreditar nos méritos do sangue do seu Filho unigênito. E como devemos viver? O texto de hoje, Salmo 9, 11, 12, diz: Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião,
anunciai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que procura o sangue se lembra deles, não se esquece do clamor dos pobres. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Este versículo é uma sinédoque, dizendo-nos que, para escapar ao julgamento de Deus naquele tempo, devemos não só viver louvando e exaltando a Deus, mas também testemunhar e proclamar as suas obras. Isto é, devemos fazer de Deus o nosso Deus, e, como seu povo, devemos odiar e evitar os pecados que Ele odeia, e viver em obediência à sua palavra. Além disso, devemos testemunhar e proclamar constantemente a salvação que Deus realiza, o envio do seu único Filho, o seu derramamento de sangue na cruz, o seu julgamento, o céu e o inferno. Então, o que fará Deus? Aquele que indaga sobre o sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos pobres. Aqui, aquele que indaga sobre o sangue refere-se a Deus, que procura e julga os nossos pecados. Além disso, eles refere-se aqui àqueles que acreditam em Deus e nos méritos do sangue do seu Filho unigênito, e que vivem as suas vidas louvando-o e exaltando-o. Além disso, os pobres, aqui significa os humildes, e é usado em contraste com eles, referindo-se àqueles que procuram e confiam em Deus para escapar ao julgamento. Por outras palavras, este versículo significa que, no momento do julgamento, Deus se lembrará e não ignorará os clamores de todos aqueles que nele creem nos méritos do sangue do seu Filho unigênito, e que vivem as suas vidas louvando-o e exaltando-o. Por outras palavras, Ele salvar-nos-á do julgamento de Deus. Por fim, fala da ressurreição do Messias Jesus dos mortos, do seu ministério subsequente e das suas consequências. O texto de hoje, Salmo 9, 13, 14, diz: Tem piedade de mim, Senhor, que me fazes ressuscitar das portas da morte, olha para a minha aflição diante daqueles que me odeiam, para que eu possa anunciar todos os teus louvores. Exultarei na tua salvação às portas da filha de Sião. Tem piedade de mim, Senhor, que me fazes ressuscitar das portas da morte, olha para a minha aflição diante daqueles que me odeiam. Aqui, a primeira pessoa do eu refere-se ao Messias Jesus, que derramou o seu sangue e morreu na cruz. Os haters aqui referem-se a Satanás e aos líderes religiosos e políticos de Jerusalém no tempo de Jesus, que seguiam Satanás. Aqui, as palavras, tem piedade de mim, olha para a minha miséria, são um pedido para que Deus opere para que possa ressuscitar da morte na cruz. Além disso, as palavras, Senhor, que me ressuscitas das portas da morte, expressam a tremenda confiança e fé de que Deus certamente ressuscitará Jesus, o Messias, daquela morte. Então, de onde vem esta fé e confiança em Jesus, o Messias? Provém da aliança de redenção feita eternamente. Isto é, dentro desta aliança de redenção, Deus Pai prometeu que, quando Jesus, o Filho de Deus, viesse a esta terra em carne, derramasse o seu sangue na cruz e morresse, Ele o ressuscitaria dessa morte. Por isso, Jesus orou com uma fé e uma convicção tão fortes que Deus Pai agiria para o ressuscitar daquela morte. Então, anunciarei todos os teus louvores, exultarei na tua salvação às portas da filha de Sião. Aqui, a frase, então, fala do propósito pelo qual Deus Pai ressuscitou o Messias Jesus dos mortos. Ou seja, o propósito de Deus Pai ao ressuscitar o Messias Jesus dos mortos é para que o Messias Jesus possa proclamar o louvor e a glória de Deus Pai, e para que ele se possa alegrar com a salvação de Deus às portas da filha de Sião. Aqui, a filha de Sião significa um céu tão belo como uma filha, um céu tão belo como uma filha, e um céu tão amável como uma filha. Além disso, a porta de Sião significa a porta que conduz ao céu, onde Deus está presente, sugerindo a direção do ministério do Messias Jesus. Por outras palavras, após o Messias Jesus ressuscitar dos mortos, ele realizará com alegria a sua obra de salvação, permitindo que inúmeras almas entrem no céu. Então, qual será o resultado do ministério do Messias Jesus? O texto de hoje, Salmo 9, 15, 18, diz: As nações afundaram-se na cova que cavaram, na rede que esconderam, os seus próprios pés ficaram presos. O Senhor deu-se a conhecer, ele executa o juízo. Os ímpios estão enredados nas obras das suas próprias mãos. Igaen, Sela, os ímpios serão lançados no Sheol, todas as nações que se esquecem de Deus. Os necessitados jamais serão esquecidos, os pobres nunca serão desiludidos. As nações afundaram-se na cova que cavaram, na rede que esconderam, os seus próprios pés ficaram presos. Esta frase está no tempo perfeito profético e fala dos resultados do ministério de Jesus, o Messias. Aqui, as nações referem-se aos incrédulos que não creem nem aceitam os méritos do sangue do seu Filho unigênito. Aqui, a cova e a rede referem-se a covas cavadas pelos caçadores ou a redes utilizadas para capturar presas. Simbolizam os pensamentos e os planos malignos dos incrédulos que não acreditam no Filho unigênito de Deus, mas antes o ignoram e desprezam. Por exemplo, vemos caçadores a cavar covas profundas para capturar presas e, em seguida, a colocar redes sobre elas, camuflando-as com folhas caídas. No entanto, passado muito tempo,
os caçadores tolos e ignorantes esquecem-se que cavaram covas profundas e caem nelas, morrendo por fim. Assim como neste caso, o Messias, Jesus, fará o máximo para realizar a obra da salvação, estes os incrédulos gabar-se-ão e exaltarão a sua própria razão, juízo e bom senso, recusando-se a aceitá-lo, mas, em vez disso, ignorá-lo-ão e desprezá-lo-ão. Não, eles vão gabar-se e ser arrogantes, mas, no final, as suas ações levarão inevitavelmente à morte eterna, à destruição eterna e ao lago de fogo eterno no inferno. Porque o Senhor se deu a conhecer, ele executou o juízo, os ímpios estão enredados nas obras das suas próprias mãos, Igaen, Sela. Esta frase está também no tempo perfeito profético, indicando que Deus executará inevitavelmente o julgamento para se dar a conhecer, e os ímpios serão então enredados nas obras das suas próprias mãos. Aqui, dar-se a conhecer significa que, através deste julgamento, Deus revelará a sua existência e o quanto ele odeia e despreza o pecado, quão vasto e poderoso ele é, e o quanto ele ama e preza o seu povo. A palavra enredado aqui também significa golpear ou golpear. Por outras palavras, esta passagem significa que no futuro, quando chegar a hora, Deus certamente se revelará e executará o julgamento. Quando isto acontecer, os ímpios, isto é, os incrédulos, serão castigados pelas obras das suas próprias mãos. Por outras palavras, mesmo que o Messias, Jesus, realize a sua obra de salvação, estes incrédulos irão rejeitá-la, ignorando-o e desprezando-o. No entanto, as suas ações resultarão, em última análise, no mesmo resultado como se estivessem a autoflagelar. Ou seja, nesse dia do juízo, exclamarão: Uau! Deus está mesmo vivo! E bateram no próprio peito em arrependimento. Os ímpios serão lançados no Hades, e assim também todas as nações que se esquecem de Deus. Aqui, Hades refere-se ao lago de fogo no inferno. Por outras palavras, todos os incrédulos que ignoraram e desprezaram a obra salvadora do Messias, Jesus, serão julgados por Deus no dia do juízo e lançados no lago de fogo eterno. Isto aplicar-se a todas as pessoas nesta terra, independentemente da raça, sexo, idade, riqueza ou posição social. Por outro lado, o que nos acontecerá a nós, povo de Deus? Pois os necessitados jamais serão esquecidos, e os pobres jamais serão decepcionados. Aqui, os necessitados e pobres referem-se àqueles que estão conscientes das suas próprias deficiências e insuficiências, e que reconhecem que são pecadores destinados à morte eterna devido aos seus pecados. Por isso, procuram os méritos do sangue do seu Filho unigênito para escapar à maldição de Deus. Julgamento. Além disso, a frase nunca será esquecido pode ser traduzida literalmente como nunca desaparecerá. Aqui, a frase os pobres nunca serão desiludidos pode ser traduzida literalmente por a esperança dos pobres nunca perecerá. É claro que esta esperança dos pobres aqui é escapar ao julgamento de Deus e entrar no reino eterno dos céus. Por outras palavras, este versículo significa que aqueles que acreditam nos méritos do sangue do Messias, o Filho unigênito, nunca desaparecerão e entraram no céu e viverão para sempre. Mas o que acontecerá aos ímpios que não acreditam nos méritos do sangue do Messias, Jesus Cristo? O texto de hoje, Salmo 9, 19, 20, diz: Levanta-te, Senhor. Não permitas que os filhos dos homens triunfem, sejam julgadas as nações diante dos teus olhos. Faz-os temer, Senhor. Saibam as nações que não passam de homens. Selá. Levanta-te, Senhor. Não permitas que os filhos dos homens triunfem, sejam julgadas as nações diante dos teus olhos. Esta é a oração de Jesus, o Messias, que um dia viria a esta terra. No entanto, esta oração de Jesus, o Messias, pode ser considerada uma proclamação profética, pois será certamente cumprida e consumada. Por outras palavras, através da oração de Jesus, o Messias, este versículo enfatiza mais uma vez o julgamento de Deus sobre aqueles que não acreditam nos méritos do sangue do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. De facto, o juízo de Deus sobre os ímpios no futuro é absolutamente certo. Aqui, o termo vida recorda-nos que nós, humanos, como criaturas de Deus, somos seres extremamente fracos, insignificantes e finitos. Por outras palavras, como criaturas de Deus, devemos viver louvando e exaltando Deus, o nosso Criador. No entanto, devido à nossa arrogância, corrupção, depravação, insensatez e estupidez, continuamos a opor-nos e a rebelar-nos contra Deus até ao fim. Por outras palavras, esta passagem significa que a oposição e a rebelião destas pessoas perversas contra Deus nunca serão vitoriosas e que inevitavelmente enfrentarão o julgamento de Deus. De facto, estas pessoas, enquanto viveram nesta terra, não acreditavam na existência de Deus e estavam confiantes de que, mesmo que o julgamento de Deus ocorresse, elas próprias não seriam julgadas. No entanto, quando esse dia do juízo chegar, elas reconhecerão a existência de Deus, perceberão o erro do seu juízo, enfrentarão o juízo de Deus e serão lançadas no lago de fogo eterno. Que temam, ó Senhor, que as nações saibam que são apenas mortais.
Selá. A frase, que eles temam, descreve aqui o medo que estas pessoas ímpias sentem ao caírem no eterno lago de fogo. Além disso, a frase, sabendo que são apenas mortais, aqui significa que só quando chegar a hora do julgamento é que estas pessoas ímpias se aperceberão e lamentarão que são criaturas insignificantes, destinadas à destruição eterna devido aos seus pecados. Por outras palavras, este versículo significa que, como resultado deste julgamento, estas pessoas ímpias cairão no lago eterno de fogo do inferno, lamentando-se com medo, terror e tristeza. Oh! Eu deveria ter servido a Deus. Oh! Eu deveria ter acreditado nos méritos do sangue de Jesus Cristo. Ah! Agora estou condenado à destruição eterna. Só assim se arrependerão e lamentarão. Senhor, que me levantas das portas da morte. Oh! Deus! Obrigado. Obrigado. Eu amo-te. Vemos que a nossa salvação é unicamente através do amor e zelo de Deus. Que nos abençoes para que nos tornemos aqueles que louvam e exaltam a graça e o amor de Deus, que nos salvou da destruição eterna. Nós vos bendizemos e oramos em nome de Jesus, que nos salvou. Amém. Se quiser saber mais, subscreva e goste.